Lucifer chegou ao seu fim após 6 temporadas de muitos altos e baixos. Mais baixos do que altos, convenhamos, mas a gente chega lá. A série foi baseada nos quadrinhos Lucifer, da linha Vertigo, da DC. O personagem veio da série do Sandman, foi criado pelo Neil Gaiman, pelo Sam Kieth, pelo Michael Dringenberg, mas a série tem quase nada a ver com os quadrinhos. Foi uma desculpa esfarrapada pro Tom Capino, que foi quem criou a série, criar essa versão do que ele queria. O que não é errado, é só uma coisa bem diferente. E o que acontece é que o Lucifer aqui, o Tom Ellis, ele se cansa de governar o inferno e vai morar na Terra, em Los Angeles, e ele abre uma boate, e na boate dele tem um assassinato, a detetive Chloe vai lá investigar, é a Lauren Germatres, e aí ele acaba ajudando na resolução do crime, e aí a série arruma uma desculpa muito esfarrapada para ele ser consultor da polícia de Los Angeles, para ele e a Chloe poderem ficar juntos o tempo inteiro e assim começar essa série procedural. O que é uma série procedural? Que os episódios têm uma estrutura muito parecida, de que você tem a missão da vez, no caso que era o caso que eles tinham que resolver a cada episódio. Em uma série procedural, na teoria, a ideia é fazer isso e por trás dos panos ali, saca, tricotando entre essas missões, você vai desenvolvendo a história principal dos personagens. E quando bem feito, é realmente muito interessante. Não é o caso aqui. Por que não é o caso? Porque essa série sofre de todos os males de procedurais. É muito repetitivo e com os roteiros que não faz muita força para tentar esconder que ele está realmente enchendo linguiça. Porque olha só, principalmente nas 3 primeiras temporadas, ok? Começa a temporada com um grande acontecimento, um grande questionamento de qual, para onde isso vai dar. Aí passa todos os episódios praticamente enrolando, isso quase nunca avança. Você vê um pontinho de uma coisa ali, outra ali, e geralmente era coisa que se uma pessoa falasse diretamente com a outra, ou fizesse uma pergunta direta, que parece que todo mundo perde essa capacidade de só chegar, pera, eu acho que é A, e você acha que é o quê? B. Mano, mas é A por causa disso. E resolveria. Cara, às vezes 3 palavras resolveria uma situação, eles não conseguem falar diretamente um com o outro, é um roteiro muito preguiçoso. Eles esfregam na sua cara mesmo, estou enrolando para chegar no final da temporada, e lá que vai acontecer alguma coisa interessante. E realmente acontecia coisas interessantes no final da temporada, mas a sensação de enrolação, que é só para a temporada ser grande, era muito grande. Essas 3 primeiras temporadas que eu falei eram produzidas pela Fox, e logo depois delas ela cancelou a série, mas a Netflix percebeu a comoção dos fãs na internet, falando, pelo amor de Deus, alguém salva pra Lúcifer, alguém salva Lúcifer. a Netflix falou, Tá bom. pegou a série e produziu a 4ª temporada. E aí dá um baita salto de qualidade aqui na coisa, saca? Primeiro porque a 3ª temporada teve 26 episódios, a 4ª teve 10. E com 10 episódios, a enrolação toda que você sentia praticamente sumiu, saca? Você sentia que os personagens estavam realmente se desenvolvendo, você sentia que cada episódio alguma coisa relevante acontecia para a história se mover, para a trama avançar. E depois de ver tanta enrolação, era um alívio até você ver as coisas de fato acontecendo, saca? E foi a melhor temporada da série. E o Kid Lucifer tanto apelava para os fãs, assim, por que conquistou tanta gente com uma série que não tinha lá uma grande qualidade assim? Por exemplo, eu adorava Lucifer. E eu sei que a série não é tão boa, mas vamos lá. O foco da série não é nessa mitologia celestial de como funciona céu, inferno, anjos e demônios. Não é por aí. Claro que isso tá lá, saca? Mas o que importa de verdade aqui é que ele é um cara com sentimentos muito mal resolvidos em relação ao pai. Eles usam a história de ter se rebelado contra o céu e ser jogado pro inferno para contar uma história de como ele se sente injustiçado, de como ele se sente abandonado, de como ele se sente negligenciado, saca? E isso, quando a série investe aí, ela é muito melhor. Até, por exemplo, nas primeiras temporadas, às vezes ele se confrontava com o fato de que as pessoas falavam de nossa, fulano é muito mal, o diabo deve fazer ele fazer essas coisas horrorosas. E ele ficava meio indignado. Eu não faço nada, vocês que fazem as besteiras, eu só tenho que punir. Quer dizer, esse era o trabalho dele, né? Mas isso é outra história. Mas ele nunca causava o mal e ele tomava essa fama também. E ele se sentia muito indignado com isso porque a figura dele foi pintada dessa forma por milênios. E desde a primeira temporada ele faz sessões de terapia com a Linda, né? Uma humana que é a atriz Rachel Harris. E toda cena, principalmente nas primeiras temporadas, mas toda cena de sessão com ela, terminava com ela tentando dar um conselho, saca uma luz para ele enxergar alguma coisa. Ele interpretava totalmente errado e já saía andando. Ele não esperava o final da sessão. Ele só, entendi, e saía andando. Mas sim, é sempre entendi. Você falou isso aqui. E claramente ela não falou isso aqui, ela falou isso. Mas ele só levanta, sai andando e ela fica de uma cara de, mas não é isso que eu quis dizer. Porque ela também não consegue falar, não, peraí, não é isso não. Ninguém consegue falar nada. E é nessa 4ª temporada aqui, quando as sessões parecem realmente surtir algum efeito decentemente escrito, digamos assim. Você percebe a evolução psicológica do Lucifer, saca? Em momentos em que durante as 3 primeiras temporadas você ficava imaginando, meu Deus, o que vai acontecer? Quando isso acontecer, como é que vai ser? Tarana, finalmente acontece. As coisas andam e chegam nesse momento de uma forma que flui, pelo menos, saca? Você tem
tem o Lúcifer e a Chloe tendo que encarar seus sentimentos um pelo outro, em vez de ficar só naquele negócio de será que? Ninguém realmente fala. Ninguém realmente para pensar no que sente. Todo mundo incapaz demais, é exagerado, de lidar com algum sentimento. De tentar lidar, aliás. E até o que eu falei da mitologia celestial da coisa começa a ter um peso mais importante aqui para trama em si, para influência do que vai acontecer com os personagens no futuro. Fica uma série bem mais interessante. Tem uma coisa que a série trouxe que eu achei interessante, saca? Os anjos, os celestiais, eles têm a capacidade de se auto-atualizar, que é o que basicamente o corpo deles sofre transformações, mais ou menos assim, de acordo com como eles se sentem sobre si mesmos. Então, por exemplo, tem episódios em que o Lúcifer, ou o próprio Menadiel, que é o irmão dele, anjo, que também vem pra Terra atrás dele, eles se sentem inseguros quanto a alguma coisa e aí as asas não abrem, tipo, eles não conseguem abrir as asas. E isso é um jeito interessante de espelhar o psicológico desses personagens de uma forma visual. Era muito mal escrito, era muito inconsistente, mas tinha seus pequenos momentos, assim, de sacadas excelentes. Tem 3 episódios que me chamam a atenção, não na quarta, na série como geral, em que eles tentaram pensar um pouquinho fora da caixa, o que é válido, saca? Eles fizeram um episódio com estética noir, eles fizeram um episódio musical, eles fizeram até um episódio com sequências animadas. Não que sejam, tipo, muito bem feitos, mas eu achei legal que eles tentaram fazer uma coisinha diferente, pelo menos. O episódio musical, então, é difícil, viu? Também é interessante quando a série tenta trazer coisas da realidade para dentro da série, coisas importantes que precisam ser discutidas, como racismo e força policial, a maneira como a série trata da pansexualidade do Lúcifer de uma maneira muito natural, tipo, é só comenta, ninguém tá lá se importando com isso. Muito raso ainda, extremamente raso, mas foi atrás de pelo menos mencionar a coisa pro lado certo. Mas se a série é tudo isso que eu tô falando de qualidade ruim, assim, de coisa bem fraca, por que ela conquistou tantos fãs? Por que ela durou 6 temporadas de tanta gente alardeando, assim? Pelo amor de Deus, continue a série. Tanana. É pelos atores. Dá pra perceber que todos eles ali abraçaram a galhofa da coisa. Ninguém tinha medo de ficar cartunesco ou caricato se a coisa pedisse. E eles parecem que se divertem com a ruindade da coisa, saca? Por exemplo, parece que eles sabem, sim, tá enrolando mesmo, tipo, bora se divertir. Você percebe uma aura boa ali entre eles. Eles têm uma química muito boa interagindo entre cada um. Eles acabam criando personagens que são muito cativantes, muito adoráveis, cada um seu estilo. E conseguir isso numa série tão parcamente escrita assim, eu acho um belo mérito. Mas o destaque mesmo aqui do elenco é o Tom Ellis. Ele é muito carismático, muito, saca? Ele conquista facilmente qualquer pessoa ali na série e a gente por tabela. Ele é muito divertido. Ele é assim, sempre elegante, sempre com um terno muito bem cortado, tananã, e ele sabe se portar, saca? Mas ele consegue se divertir na arrogância que ele tem que transmitir. Ao mesmo tempo que quando a série finalmente tem momentos bem escritos, ele precisa ser uma pessoa mais vulnerável e até ingênuo perante algumas coisas com as quais ele nunca lidou, ele consegue entregar isso. E isso faz a gente se sentir mais próximo a ele, em vez de ser só um ser celestial. E aí, quando acontecem momentos vitais, saca, digamos assim, na jornada psicológica dele, você sente esse impacto também. Você se pega torcendo por ele. Tipo, vai, velho, dá pra melhorar? Bora. O cara é muito bom. Aliás, a história de terapia é tipo o full circle da coisa aqui do arco do Lúcifer. E a série termina na 6ª temporada nesse full circle de uma maneira que eu falei, caracas, isso é bonito, saca? Essa interpretação da coisa, o jeito que eles trouxeram isso na evolução do personagem é muito bonito. Um filme, uma série, qualquer coisa que tem um final muito bom faz você ter uma percepção melhor do todo. E acho que é o que acontece aqui. O final de Lúcifer, mesmo não sendo uma coisa bem escrita, é bom. O jeito que como as coisas terminam é bom, é bem feito, faz um sentido perante o que foi acontecendo durante a série, faz a série como em si melhorar como um todo. No final das contas, Lucifer foi uma série muito mal escrita, muito arrastada, principalmente no começo, com umas desculpas narrativas assim que você ficava, pelo amor de Deus, velho, tipo, tenta esconder pelo menos o que vocês estão tentando fazer de forçar situações ou de enrolar situações. Teve também algumas tramas, alguns conflitos, nem tinha falado disso, tipo, aparece e são abandonados do mais absoluto nada, saca? Pra quem é fã, tem uma cena lá em que ela e o Dan, eles se pegam depois, não, peraí, não pode fazer isso não, acabou. Nunca nada mais a respeito disso é falado. Mas você tem um elenco aqui que não hesitou em abraçar a pieguice da coisa, a breguice da coisa, a canastrice da coisa. Você tem essa melhora considerável a partir da 4ª temporada, a 4ª e a 6ª são as melhores, a 5ª ainda volta um pouco de enrolação, assim, oh, meu Deus, isso não vai dar certo. Aí a 6ª vai e fecha, ok. Então, com todas essas suas mensagens de autoanálise, autoaceitação e principalmente de exaltar a terapia na vida das pessoas, isso é muito importante, a série acabou conquistando muita gente e chegou ao fim aqui com suas 6 temporadas, meio que dando um abraço no coração dos fãs que acompanham ela por todos esses anos. Então, no final das contas, Lucifer não é uma série que vai ser lembrada por sua qualidade, nem por qualquer prêmio que tenha ganho, porque ela também quase não ganhou nada. Ganhou 2 prêmiozinhos, os 2 foram o Tom Ellis. Mas que Lucifer conquistou muitas almas nessas temporadas todas, conquistou. Para mais conteúdo de cinema e séries, me segue aí.